Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Recicle, um jogo não tão comum, jogo de 2010, que trata do tema reciclagem, né? No jogo, administraremos aí uma recicladora, né? E vamos tentar aí direcionar os catadores dessa recicladora ao longo da praça para coletar os materiais que nós precisamos para reciclar e ganhar pontos de reciclagem. Ganha o jogo quem fizer mais pontos de reciclagem. Mas, obviamente, no meio do caminho você vai precisar aí de dinheiro. Então você vai precisar comprar alguns maquinários, vai precisar comprar o material e assim por diante, né? O jogo se divide em 3 etapas e essas 3 etapas formam um turno. O jogo se desenrola ao longo de 6 turnos para um jogo de 2 e 3 jogadores e 5 turnos para um jogo de 4 jogadores, certo? Essa praça, ela tem lugares específicos, então aqui é o centro, é a praça. Se você colocar o seu catador aqui, você pode automaticamente fazer com que esse catador descanse e ganhar um ponto de reciclagem por isso, ou direcionar o catador para um dos lugares que tem a arvorezinha, que vai ter mais material do tipo que você deseja cooptar, né? Além disso, você tem as lixeiras, onde você pode coletar até 3 tipos de material diferente. Você tem esses lugares de carta, onde você compra essas cartas aqui, que vão te ajudar aí, te dão poderes especiais, né? Ela fica com você durante um turno. E as recicladoras, ou seja, você pega tudo que o seu catador tem ali, e você pode comprar dele, né? E passar para a sua recicladora, né? Então, como é que funciona o jogo? Na primeira etapa, nós vamos posicionar, como é o primeiro turno, vamos posicionar os nossos catadores. Então, você pegou um catador, eles são numerados, 1, 2 e 3, e sempre vai ser essa ordenação. O primeiro, o número 1, depois o número 2, depois o número 3. E cada jogador joga o seu número 1, cada jogador o seu número 2 e o seu número 3. Posicionou aqui o seu catador, ele vai coletar isso aqui. Então, no caso, 2 plásticos e um metal. 2 plásticos e um metal. Neste momento, você tem a opção de guardar aqui com o catador, ou esse catador vender direto para o armazém. Esse armazém você vai utilizar para comprar materiais depois na segunda etapa. Então, se quiser ficar aqui, fica aí, né? Deixa com o catador. Se não, você pode vender para cá, né? O segundo jogador vai lá e vou pegar aqui, ó, 2 vidros e um papel. Então, 2 vidros e um papel. Esse jogador, ao invés de ficar com esse material, ele decidiu vender para cá, né? E aí essas pecinhas já vêm para os lugares próprios aqui, justamente para baratear o custo. E isso ele ganha 3 dinheiros, certo? O terceiro é colocar aqui, por exemplo, no material orgânico. Material orgânico, ao invés de você ter um espaço aqui no seu carrinho, ele vai direto para a sua empresa, né? E a qualquer momento você pode eliminar 3 materiais orgânicos, né, para o aterro sanitário e ganhar um ponto de reciclagem. Então, é uma estratégia interessante aí, talvez você combar e investir em material orgânico, né? São 3 rodadas disso aqui para você colocar. A partir do segundo turno, você vai movimentar esses catadores e aonde ele estiver, ele vai fazer a coisa. Os espaços com carta comportam até 2 jogadores. E você chegou no espaço com carta, você coleta até 2 dessas cartas e utiliza as ações. São ações interessantes, são, por exemplo, deslocamento. Deslocamento permite que você faça 4 movimentos com os seus catadores. Evita que você fique muito preso e tenha mais mobilidade na cidade, né? Coleta gratuita na praça. Então, se você for para a praça, automaticamente você pode coletar um papel e um material qualquer que você queira, né? Então, são cartas diversas que tem aqui que vão dar uma variabilidade bastante interessante, né? Depois dessa etapa, os jogadores vão comprar os materiais. Eles podem comprar dos catadores, né, dos seus catadores específicos, ou do armazém central. E aí a rodada funciona em 3 rodadas. A primeira rodada você compra um material, a segunda você compra 2 materiais, na terceira você volta a comprar um material. E por último, a parte de reciclagem. Então, se você instalou algum equipamento de reciclagem, você pode fazer reciclagem agora. Na primeira etapa, aquela que você movimenta aqui, além de você poder vender o que você coletou para o armazém central, você pode utilizar o efeito dessas cartas, se você tiver comprado essas cartas, e você pode comprar esses equipamentos. Esses equipamentos são muito simples, porque você instala para a sua recicladora para ela se especializar nisso aí. Então isso aqui é uma reciclagem de papel. Você pode acumular até 2 papéis, cada recicladora tem um espaço de 4 unidades de
de pecinhas, né, que você pode colocar, 4 materiais, e aqui ele mais 2 para papel. E você, na hora da reciclagem, você recicla 2 papéis e ganha 3 dinheiros e 1 ponto de reciclagem. E você instala isso aqui. No final do jogo, se você não tiver as 2 instaladas, você perde 1 ponto de vitória, né, 1 ponto de reciclagem. Você pode instalar apenas 2 e se você quiser se desfazer de alguma delas, você vende esse material, né, volta aqui para a mesa e automaticamente você perde 2 pratas. Né? Então, você se comprou uma peça por 6, você vai ter que vender por 4. Né? Não dá para você ter todo o dinheiro de volta, você já usou esse maquinário. Né? Existem ainda algumas pecinhas, por exemplo, a usina de gás. É uma usina que toda vez que você reciclar, mandar para o aterro material orgânico, você ganha aí, se você mandar 4 pecinhas dessa, você ganha aí 2 pratas, né? E no final do jogo ela te dá 1 ponto de vitória, 1 ponto de reciclagem. Passados os turnos, a gente vai ver quanto mais dinheiro você tiver, a cada 5 dinheiros, 5 pratas, você ganha 1 ponto de reciclagem. Essas pecinhas aqui, elas vão te dar ponto de reciclagem, peças que têm essa marcação. E, obviamente, vai ter um placar que você vai acumulando ao longo do jogo, né? Cada vez que você fizer o ciclo de reciclagem com as suas empresas aqui. O jogo é esse. Não é um jogo difícil, mas é um jogo que tem uma flutuação interessantíssima. Então, vale a pena você deixar o seu catador e comprar dele exclusivamente, ou botar essas coisas que ele coleta no mercado para você comprar mais barato. Porque tudo que está aqui, por exemplo, é vendido por 1. Depois de preencher essas coisas mais caras, fica vendido por 1. Então, é muito interessante que você oriente o seu catador para ele catar as coisas que você precisa para a sua empresa de reciclagem, porque você vai comprar ou dele ou do mercado. Né? Então, é bem interessante você tentar otimizar esses processos. Né? É um jogo muito, muito bacana, porque ele lida com um processo que nós temos o tempo todo, né? Que é a reciclagem. Aqui no Brasil demorou um pouco, mas da década de 90 para cá você tem um efeito de muita propaganda para isso, né? Reciclagem de PET, a camisa da seleção brasileira foi reciclada de material, enfim, né? Que é justamente o nosso algo a mais, né? O nosso algo a mais fala da reciclagem. A reciclagem tomou mais corpo na década de 70, quando você tem as primeiras preocupações ambientais. Então, a Rachel Carson escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, onde você começa a ver mudanças no meio ambiente graças à degradação ambiental. Então, você começa a ter um processo de conscientização e esses ambientalistas eles colocam aí principalmente a política dos 3 R's, que é você reduzir, que é você reutilizar e você reciclar. A palavra recicle é justamente de repetir e cicle, de ciclo. Então é você repetir o ciclo de modo a você gastar menos material, né, e com isso você não desgastar a natureza, vamos dizer assim. Né? É óbvio que se você pensar na civilização como um todo, né, você tem aí, por exemplo, os hindus. Os hindus já utilizavam esgotos, o sistema de esgotos há muito tempo, era uma maneira de você organizar isso, não deixar de qualquer maneira. Né? Se você pensar os esforços de guerra, na década de 40, na década de 20, antes da Primeira Guerra, você tem aí o pessoal coletando jornais, coletando coisas para poder reutilizar isso, reciclar isso, transformar em materiais. Que é justamente, a reciclagem nada mais é do que um processo de conversão, né, dessa coisa que seria o desperdício em material, em produto de potencial utilidade. Então é isso que o jogo te coloca. O interessante aqui, o jogo é Recicle Tempos de Crise, ou seja, é um jogo que sempre vai ser atual aqui no Brasil. Né? Então você tem hoje, infelizmente, devido a essa pandemia, você tem muita gente aí na beira da miséria e fazendo essa reciclagem direto. Se você tentar achar uma latinha no meio da rua, você não vai achar porque estão reciclando. E o metal está aqui, é um dos mais valiosos para reciclar, depois o plástico. Né? Então, a preocupação ambiental motivou uma preocupação econômica. E aí você tem isso hoje muito bem representado nesse jogo. É um jogo de 2010, é um jogo que não é fácil de você encontrar, mas é uma grata satisfação podermos jogar aí um jogo que trabalha com tantos conceitos interessantes. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos.
Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!